Olá, meu nome é Gabriele e no episódio do podcast de hoje iremos informar, apresentar e explicar sobre a importância e sobre o reconhecimento das emoções em crianças. Esse podcast é direcionado aos pais das crianças pequenas, onde a cognição ainda está em formação, para que estimule seus filhos de forma positiva a falarem sobre seus sentimentos e emoções. Para começar, vamos entender a diferença entre emoções e sentimentos, pois é muito importante para diferenciar o que se sente. Os sentimentos são construções mais complexas e independentes, ou seja, são experiências privadas e mais duradouras. Já as emoções são respostas imediatas, como reflexos a estímulos. Possuem curta duração e não têm um raciocínio lógico por trás. As emoções também são classificadas em duas, as primárias e as secundárias. As emoções primárias são relacionadas às necessidades básicas de sobrevivência, enquanto as secundárias são mais complexas e difíceis de serem identificadas. Saber reconhecer as próprias emoções e sentimentos é algo fundamental e importante em diversos sentidos, porque isso ajuda no autoconhecimento e melhora as relações interpessoais, além de ajudar no autocontrole. Na infância, é crucial que a criança sinta diversos tipos de emoções, que isso fará com que ela apresente um bom repertório emocional através de múltiplas experiências. Fazer com que a criança entre em contato com as emoções e sentimentos ruins também vai moldá-la ao mundo, pois é importante mostrar que sempre irão existir experiências desagradáveis também. Além disso, cabe mencionar que a comunidade verbal e familiar também tem um papel fundamental no desenvolvimento emocional de uma criança, pois é a partir disso que somos muitas das vezes moldados por crenças, valores e senso comum. Dessa forma, é essencial que a comunidade verbal sirva de estímulo para a criança se sentir à vontade em reconhecer e compartilhar suas experiências emocionais. Além disso, o intercâmbio na mediação do desenvolvimento da criança é um conceito em que as crianças conseguem expressar suas emoções por meio de sons ou gestos, e é importante, pois uma pessoa só consegue se desenvolver através da interferência do meio. Isso mostra que o meio social em que a criança está inserida, seja ele bom ou ruim, pode ter impacto direto no comportamento que ela vai apresentar. Ou seja, isso pode ser um aspecto tanto positivo quanto negativo, e por isso é importante que os pais se preparem para lidar com o filho antes mesmo de tê-los. Para que uma criança consiga expressar e conhecer seus sentimentos e emoções, são necessários estímulos específicos. É importante que seja ensinado a ela sobre o que são as emoções e como elas se manifestam, seja através de jogos, filmes ou livros, ou até mesmo numa conversa aberta sobre o assunto. Além disso, é necessário que a criança se sinta acolhida pelos pais para que ela se sinta à vontade em revelar emoções boas e ruins e assim conseguir negociar suas recompensas e prazeres. Análogo a isso, até mesmo a relação da criança com os próprios pais se torna mais verdadeira, honesta e aberta à medida que o tempo passa. Então, outro ponto a ser ressaltado acerca do reconhecimento dos próprios sentimentos é que a criança ela vai passar a entender a si mesma. E isso, na verdade, vai certificar de que pode compreender o outro também e se tornar um ser humano mais empático. Isso vai fazer com que ela seja mais equilibrada e racional em suas decisões. E, além disso, ainda vai facilitar a sua comunicação. Só que ainda existem muitas outras formas de fazer com que a criança entenda tudo isso. Então, vídeos, jogos, desenhos, rodas de conversa, tanto em grupo como terapeuta também, são métodos que podem ajudar a criança nesse processo. Só que, assim, caso a criança ela cresça sem esse reconhecimento e expressão de sentimentos, os processos intelectuais e de desenvolvimento eles podem ser afetados. Então, uma das causas que interferem na não atenção no âmbito emocional é a tecnologia. Isso porque os aparelhos eletrônicos, por parte dos pais e das próprias crianças, afasta de experiências vivas. Então, aquelas que, como já foi falado, formam o repertório emocional. E, nesse caso, deve haver algum equilíbrio entre aquilo que pode se tornar prejudicial e as vivências realmente significativas com família e amigos. Eu me chamo Maria Fernanda e eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento dessas competências e habilidades. No entanto, elas começam desde o nascimento da criança, no caso, desde o carinho da família, o bebê conseguir expressar sorrisos e logo se familiarizar com as emoções primárias.
Após esse período, o nome das emoções como medo, alegria, tristeza, elas já poderão entrar no vocabulário verbal da criança. E é importante que os pais eles não negligenciem essas emoções e sim acolham, né? E é durante a idade escolar que os menores entram em contato com outros da mesma idade e podem aprender a reconhecer os sentimentos dos outros também, assim como entender melhor o deles mesmos. E por fim, nós gostaríamos de relembrar que esse podcast tem a função de informar os pais e ajudá-los na comunicação com seus filhos menores. A gente espera que as informações tenham sido aproveitadas de forma satisfatória e que o entendimento tenha sido claro. Obrigada a todos por ouvirem até aqui. Muito obrigada.